Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados. Na geral, estamos falando um pouco sobre ambição. No intervalo, a gente estava falando sobre algo muito interessante. Deus, às vezes, testa a gente, porque a gente pede para Deus, Deus, me dá um carro. Deus, me dá dinheiro. Deus, abre uma porta de um contrato para eu fechar, para eu ganhar muito dinheiro. E, às vezes, Deus faz isso e dá para o teu irmão do teu lado. E aí tu fica com uma raiva, com uma inveja, porque Deus prosperou ele, porque ele ganhou não sei o quê. Se isso acontece, é porque você não está preparado. Jesus ensinou uma oração, que ele falava o seguinte: Pai nosso que está no céu, não é Pai meu que está no céu. Quando a gente está preparado para receber de Deus e todo mundo ao nosso redor é abençoado e a gente fica feliz, eu acho que Deus olha para o nosso coração e fala, ele também está preparado, porque ele se alegra na alegria dos outros, porque o ensinamento é Pai nosso que está no céu, não Pai meu que está no céu. Portanto, quando você busca a Deus algo, prosperidade, uma riqueza financeira, que não acha errado você pedir, peça também para o irmão do seu lado, para as pessoas da sua congregação, da sua comunidade. Eu acho que Deus vai se compadecer com esse tipo de oração, porque quando você é individualista, eu acho que Deus se afasta um pouco, porque o nosso Deus, e isso aí foi o pastor Chidi que eu achei fantástico que ele colocou, para a gente tentar botar essa terminologia nos locais certos, já que a gente está falando que prosperidade é algo bíblico, e teologia da prosperidade não é errado, mas a teologia da ganância e da ambição é errada, o nosso Deus não é um Deus individual. Muita gente até vai dar um pulo. Não é, o nosso relacionamento com Deus não é individual. O nosso relacionamento com Deus é pessoal, com consequências coletivas. Individual é para mim, só eu e tudo nada. É Pai meu que está no céu. E o ensinamento é Pai nosso que está no céu. Deus fala que nós somos família, nós somos um corpo, nós somos a igreja. Nós não somos uma ilha, uma pessoa, nós fazemos parte de um todo. Então, se a gente tiver esse pensamento em todas as nossas petições, eu acho que começa a mudar alguma coisa. Eu também concordo com o André plenamente. Eu acho que o verdadeiro pastor, ele tem que jejuar, orar, buscar o Senhor para as pessoas serem abençoadas. Eita Deus. É para abençoar o povo de Deus mesmo, porque uma coisa que eu quero deixar bem claro, existem igrejas, que eu não vou citar o nome, que só pregam as bênçãos terrenas. E essas bênçãos têm que ser conquistadas mesmo, porque é para aqui para a terra, lá no céu você não vai precisar dela. Então, por que você vai orar para uma coisa lá no céu que você não vai precisar? Por exemplo, cura divina. É para a terra, porque lá no céu você não vai precisar ser curado. Prosperidade, eu não estou falando riqueza, estou falando prosperidade. Prosperidade, você vai precisar aqui na terra. Lá no céu você já vai ter uma vida próspera. Então você tem que conquistar isso, certo? Agora, uma coisa que eu acho errado é a pessoa só pregar só bênçãos terrenas, e não pregar salvação da alma, não pregar santidade. Essas coisas são muito importantes, né? E Deus também, ele tem os meios para abençoar a sua obra na face da terra. Ele escolheu dízimos, ofertas e outros meios mais. Tem, por exemplo, o programa aqui, André, na minha opinião, sei lá, eu acho que deveria fazer propaganda, outras propagandas também, que não são evangélicas. Porque eu sei que passa uma dificuldade muito grande. Na hora que o crente chega dentro do hospital, não pergunta se a pessoa é espírita. O que está me entendendo? Se é um médico crente ou médico espírita? Às vezes o cara é macumbeiro, mas você é atendido por ele, entendeu? Então eu acho que nós temos que também entender que a prosperidade não cai na nossa cabeça. Nós temos que conquistar com talento que Deus nos deu natural, e alguns conquistam também com talento espiritual. Às vezes aquela pessoa não é mais um cantor comum, agora ele virou um artista de Jesus, uma pessoa que está atingindo a nação inteira. Eu se vou cantar na igreja, André, na tua igreja, eu vou botar 10 pessoas a mais lá, mas tem cantor que vou botar milhares. Se elas não forem embora, né, pastor? André, olha só, tem cantor que vai botar milhares. O que acontece é que o ser humano, ele é individualista. Pronto, é isso aí. Ele é individualista. A oração do Pai Nosso, a oração modelo, Pai Nosso que estás no céu. Então, quando nós orarmos, nós devemos, Senhor, eu te agradeço pelo ar, pelo alimento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Devemos colocar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você estiver bem materialmente, você coloca o Senhor. Se você estiver naqueles dias ruins, você também coloca o Senhor, né? Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu, por nós cada dia nos dá hoje. Senhor, eu te agradeço pelo alimento, né? Ainda que você indo para o interior, você vai ver pessoas que não têm nada, mas são pessoas alegres. São pessoas alegres. No interior, quando nós estamos fazendo obra missionária, você vê que tem pessoas que não têm nada, mas tem uma alegria. E não tem dinheiro financeiro. Mas são prósperas. São prósperas, entendeu? Então, nós somos individualistas. Eu, por exemplo,
Se você cobiçar um pastor que prega, tu vê ali um cara ali, poxa, o cara prega, sabe Bíblia. Poxa, eu queria cobiçar, mas ele paga um preço. Ele fica até 2 horas estudando, entendeu? Ele investe no seu ministério. Eu não vou chegar a ter aquela cobiça e pregar a mesma coisa, né? Tem pessoas aí, que você me desculpe aí, mas tem pessoas que compram um DVD, um CD do camarada e quer falar a mesma coisa que o cara chega na igreja lá, não, porque... Cara, a experiência que o pregador teve, será que você já teve, passou por essa experiência? Não se aplica naquela mensagem. Não. Teve um certo pregador que ele perdeu, a esposa dele estava com 90% do corpo queimado. Aí eu fui na igreja, estava um irmãozinho lá falando a mesma coisa. Falei, irmão, você casou com a mesma esposa do pastor? Mano, porque não Já está começando a manhã do pastor? Já, rapaz? Se você quer ser próspero, olha, vai orar, vai jejuar. Você que está cobiçando o cargo do pastor, vai orar, vai jejuar, vai ver se você foi vocacionado para ser pastor, porque às vezes você chamado, todo mundo foi. Nós fomos chamados, ir por todo mundo pregar o evangelho. Todos nós somos missionários. Agora, a vocação de ser pastor, de apanhar aqui, são para poucos. Pois é. André, voltando àquilo que você falou sobre orar pelos outros, a Bíblia diz no livro de Jó, o último capítulo, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Os amigos que bateram, que falaram, etc. Quando Jó orou... não era muito amigo, não. Que não era tão amigos, mas quando Jó orou por eles, Deus mudou o cativeiro de Jó. Outra coisa que eu queria mencionar, Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, e quando fala de Moisés diz assim, 11:24 de Hebreus. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aqui tem uma grande lição. Moisés desprezou os tesouros do Egito, não foi por uma recompensa, foi pela a recompensa. A recompensa é mais do que as recompensas, é mais do que os cachês, é mais do que as grandes ofertas, é mais do que as grandes oportunidades, é a recompensa. Moisés viu longe, viu o invisível e desprezou o vitupério de Cristo. Deus está esperando uma geração de ministros que desprezem os tesouros do Egito e valorizem mais a recompensa, que é o reino de Deus. Deixa eu chegar perto aí, talvez, de pastor e subir um pouco no altar para falar um pouco sobre essa questão de cobiça e ambição e como é que vocês enxergam isso. A gente falou no último bloco, né, que só porque uma pessoa tem um intento bom de se tornar um pastor, um líder, não sei o quê, não quer dizer que o sentimento que ela tem é correto, porque às vezes as pessoas têm ambição para aquilo e elas não medem as consequências para chegar naquele posto, pisam em pessoas, empurram pessoas do outro, prejudicam outras pessoas para poder chegar num posto de uma liderança religiosa ou eclesiástica. Como é que vocês entendem essa visão ambiciosa dentro de um ambiente de liderança eclesiástica? Parece muito com Davi, quando estava para sair do reinado de Israel. E que acontece muito na Assembleia de Deus também, nós vemos que Davi ele teve um período de glória, mas depois do pecado, Davi começa um período de decadência, né? E aí é onde vai surgir o primeiro ambicioso, Absalão. Depois surge Adonias. E todo mundo quer derrubar Davi. Na verdade, o tempo de Davi também já tinha acabado. Entendeu? E a verdade é que a Bíblia fala assim, em muitos textos, diz assim, e não andou, quando o rei era mau, diz assim, e não andou nos primeiros caminhos de Davi. E é um tema de uma mensagem que eu ainda vou pregar. Se ele não andou nos primeiros caminhos de Davi, significa que Davi teve os primeiros caminhos e os segundos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que existem muitas pessoas que já estão vencidos no pastoreio, às vezes, na liderança, etc. Isso faz com que muitos ambiciosos achem que a hora de dar rasteira é essa. E aí, nós temos aí uma situação complicadíssima, porque os dois lados tinham problema. Davi tinha problema, estava pagando pelo que fez, mas mesmo assim Absalão não conseguiu por causa da sua má ambição. E acabou quem herdou o trono foi Salomão. Sabe quem era Salomão? Se assuste, ele era filho da mulher com qual Davi pecou.
e foi ele que Verdade. assumiu o trono. Outra Porém, coisa- o Vai nome- entender Deus Um pecado, é. Outra- e vai entender a Bíblia. Outra coisa também, sobre o caminho de Davi, o caminho da prosperidade, às vezes não é uma coisa muito boa, não, gente. Quem era Davi antes de vencer os gigantes? Nada. Anonimato. Quem era o Daniel antes de passar pela cova dos leões? Nada. Quem era Mesaque, Sadraque, Abednego antes de passar pela fornalha do fogo? Nada. Se Deus quer abençoar você, vai se levantar alguma prova. Vai se levantar alguma situação difícil. Só que antes dessa situação, você não é conhecido como nada. Agora, depois que você vencer essa montanha, aí você vai ser consagrado àquilo que Deus determinou na tua vida. Essa montanha vai virar a história da sua vida. O gigante mudou a história de Davi. Entendeu? Mudou a história dele toda. E outra coisa também que eu quero explicar aqui. Uma coisa muito importante sobre prosperidade. Nós devemos ter prosperidade, mas o dinheiro não consegue dar tudo, André. Você vê a coisa, o dinheiro, ele pode fazer uma pessoa sair daqui, botar plástica, aquele garotão novo assim. Quantos anos você tem? Você tem 70 anos. Meu Deus, mas parece um garotão. Tá entendendo? Tipo o pastor Jonas assim. 70 anos. Mas o dinheiro pode fazer alguma coisa, transplante de coração, mas o dinheiro não dá saúde. Você chega dentro de uma comunidade, vamos falar a verdade, uma favela braba, e vê as crianças correndo na lama, com aquele barrigão grandão, cheio de lombriga, cheio de saúde, gente. Não fica doente. E o filho do rico, se botar o pé no chão, ai, pegou uma bactéria, vai para o médico, não consegue. O dinheiro não consegue dar saúde. O dinheiro consegue dar uma mansão, mas não consegue dar uma família. Às vezes a pessoa tem uma Dá uma mansão, mas não dá lar. Não, uma família, não tem família. O camarada não tem. Eu não tenho família. As mulheres que casam comigo, ele falou comigo, é por causa do meu dinheiro. E ela leva, quando passa é igual um furacão, leva carro, sai levando tudo, salário, entendeu? O dinheiro não dá muita coisa, gente. Nós temos que entender que Deus, Ele promove na vida do homem a prosperidade. E é aqui na terra que você tem que conquistar ela, não é lá no céu, não. Prosperidade aqui na terra. E os pastores têm que pregar prosperidade. Mas não é prosperidade no lugar rico, não. Eu pego prosperidade lá dentro do SESI, cheio de mendigos. A minha esposa, quando passa no meio da rua, encontra o pessoal passando no centro da cidade. Ei, pastor, do outro lado da rua. Eu nem lembro da pessoa. Eu falei, tudo bem? Ela estava lá no meio dos mendigos. Agora, aquela palavra que Deus deu mudou a história da minha vida, porque Deus é que muda, gente. Eu já preguei prosperidade um dia na minha igreja, falei, todo mundo vai comprar carro novo aqui. E meu carro está velho, André, meu carro está todo velho, meu carro está caindo aos pedaços. Mas Deus deu carro novo para todo mundo ali. Aí eu falei, Senhor, e o meu, Senhor? E o meu? Você às vezes abençoa as pessoas e com a palavra vem de Deus, não vem do homem. Mas a tua hora não chegou, a minha fé não acabou. A prosperidade, a promessa que Deus deu a Abraão, do filho dele, demorou a chegar, mas chegou. Outra coisa também, que eu queria deixar bem claro aqui. Deus chama os velhinhos também. Que tem garotão novo que quer jubilar Abraão, quer jubilar o Moisés, porque era velho. Se tivesse Moisés hoje aqui, seria jubilado. Entendeu? Você está muito velho, Abraão. Daniel, quantos anos tu tem? Não, você está muito velho. Você tem que entregar seu cargo. Gente, Deus chama novo, igual Jeremias, e também chama os velhinhos. Tem pessoas que começou seu ministério após 40 anos, após 60 anos. Quem define a hora de sair é Deus. Se o Noé estivesse aqui, gente, se o Noé estivesse hoje aqui, teria o jubilado do Noé, que nem ele entraria na arca, só os garotão. André. Vamos fazer assim, vamos para o rápido intervalo, a gente volta para o último bloco de debate, tem muita coisa para a gente falar ainda. Participe conosco, a gente volta já já, não sai daí.